A igreja não deveria defender as outras religiões, apenas ela, porque ela é a verdade. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar seu sininho e deixar o meu joinha neste vídeo. Você pode e deve comentar, mas assista o vídeo primeiro até o finalzinho, para você entender o que vai ser dito aqui, e depois você comenta seguindo essas regrinhas. Combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Hoje teremos um react com o padre Paulo Ricardo. Eu trouxe aqui porque ele tem aulas muito boas, e uma das aulas que ele trouxe foi com o Concílio Vaticano II e a liberdade religiosa, que muitos atacaram aí nas últimas 2-3 semanas. Então, bora para o react. Bastante claro e bastante bem feito no Catecismo da Igreja Católica, nos números 2104 até 2109. Ali você encontra um resumo, em que o Catecismo da Igreja Católica coloca lado a lado duas realidades que precisam ser recordadas. Nós não podemos só recordar que existe um direito à liberdade religiosa. Temos também que recordar que existe um dever social de religião. Ou seja, o direito que nós temos de livremente abraçar a verdade, ele tem em contrapartida um dever que todo ser humano tem de buscar a verdade a respeito de Deus. Não é que a igreja diz, façam o que quiserem, nada disso. A igreja diz, nós temos o dever de buscar a verdade. Todos os seres humanos têm esse dever. Agora, como é que nós vamos fazer com que os nossos irmãos, fazer com que esses nossos companheiros de viagem que estão aqui neste mundo, como é que nós vamos fazer com que eles conheçam a verdade? Então a igreja aconselha aqui a prudência, o bem-querer e uma necessária caridade, porque existe verdadeira caridade em sermos missionários e levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade. Mas é exatamente a liberdade religiosa que permite a missionariedade. Vamos nos recordar, Gustavo, que nós não estamos na Idade Média. Nós estamos no mundo atual em que, segundo uma pesquisa da Kirchenot, Ajuda a Igreja que Sofre, 70% da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa não é garantida. E que de cada 100 vítimas de perseguição religiosa, 75 são cristãos. Ou seja, 75% das pessoas que morrem hoje perseguidas por falta de liberdade religiosa são cristãos, como eu e você. Ou seja, como é que a igreja, neste mundo, poderia agora ir contra um princípio que é tão claro como a liberdade religiosa? O fato de que o Estado não deveria tirar a liberdade dos seus cidadãos de buscar a verdade e de cumprir o seu dever de buscar a verdade a respeito de Deus. Gostaria de recordar mais uma coisa. Muitas vezes, os tradicionalistas afirmam que a igreja mudou de opinião. Ou seja, que a igreja durante 2000 anos foi contra a liberdade religiosa e que agora, no Concílio Vaticano II, aberração das aberrações, de repente nós começamos a defender uma outra doutrina. Essa acusação simplesmente não é verdadeira. Pelo seguinte, se você for olhar na história da igreja, nós tivemos papas que foram contra a liberdade religiosa e papas que foram a favor da liberdade religiosa. Ou seja, na verdade, não é que a igreja mudou de doutrina. A doutrina é a mesma. Mas o que está em debate não é a doutrina, mas é a aplicação da doutrina. Ou seja, a doutrina é a seguinte, e isso é inquestionável. O erro não tem direito de existir. Somente a verdade tem o direito de existir. E, portanto, todos os seres humanos têm o dever de buscar a verdade. Agora, isto é uma doutrina. No mundo real, no mundo dos fatos, no mundo dos acontecimentos, o erro não existe abstratamente. Existem pessoas que erram. Então, aqui é que nós vemos que a coisa se torna complexa, porque uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Ou seja, que o pecado não tenha direito de existir, estamos de acordo? Eu acho que os pecadores têm o direito de existir. Entende o problema? Então, na hora da aplicação é que as coisas se tornam difíceis. Você encontra, então, vários documentos e bulas pontifícias em que, por exemplo, os papas favorecem o uso da violência para impor a religião nas pessoas que não creem. E uma série de outras cartas, o Papa diz não se pode usar violência
para impor a religião. As duas coisas existem lado a lado. Então, vejam, não é que a igreja ela mudou na sua doutrina ou oscila na sua doutrina. A doutrina é sempre a mesma. Só que nós aqui, no campo da liberdade religiosa, não estamos falando de uma doutrina. Nós estamos falando de uma ação política. E a política é algo que existe no campo da razão prática. No campo da razão prática, as coisas são muito frágeis. Por quê? Porque os princípios morais que pertencem à razão prática muitas vezes são certos, mas na hora da aplicabilidade as coisas se tornam extremamente confusas e é necessário muita prudência pastoral e muito amor às almas para nós abraçarmos ou não essa realidade. E aqui nesse ponto a gente consegue entender quando o Concílio Vaticano II traz a questão da pastoral. Porque na época do Concílio Vaticano II, muitas coisas no mundo estavam mudando, né? Questão de globalismo, o mundo se interligando cada vez mais, outras questões sendo trazidas à tona. Então a igreja precisou sentar, pegar toda a sua doutrina, toda a sua tradição, a palavra de Deus, toda a sua história, entender como aplicar a doutrina da Igreja Católica. Não fui eu que estou dizendo aqui que a igreja não oscila na sua doutrina, que ela não tem ambiguidades. O próprio padre Paulo Ricardo que está dizendo isso. O problema é na hora da aplicação. E lembremos que dentro da Bíblia isso também acontece. O que Deus deu lá uma verdade para que Adão e Eva não comessem do fruto, daquele fruto proibido. O que o mal veio e fez? Fez eles comerem. Ou seja, eles tinham aquele conhecimento. Aquela era uma verdade de Deus, imutável. Não era para eles fazerem isso. Porque Deus sabia o que aconteceria. Mas eles queriam ter o conhecimento de Deus. O que aconteceu? O pecado original veio à tona. Por quê? Porque eles não souberam aplicar a ordem, não souberam aplicar a obediência que Deus tinha pedido. Para citar 2 exemplos da tradição que nos falam claramente desta questão da liberdade religiosa. Ele vai trazer aqui 2 documentos antes do Concílio Vaticano II abordando sobre liberdade religiosa. Lembremos que ele falou aí que existiram papas que sim, entendiam que a violência era necessária contra a liberdade religiosa e outros que não. Nós temos no ano de 866 uma resposta do Papa Nicolau I aos búlgaros, em que ele diz claramente que não se deve usar a coerção com relação à aceitação da fé. É o número 647 do Denzinger-Schönmetzer. Ele diz assim: Deus ordena que seja prestada obediência voluntária. Ou seja, é uma ordem de Deus, é nosso dever abraçar a verdade. Isso deve ser feito de forma voluntária. Lembremos que Bento XVI falava sobre o proselitismo, né? Que não se deve forçar as pessoas na hora da conversão. Isso já era dito há muito tempo na igreja. E só por quem age de livre vontade. De fato, se tivesse querido usar violência, ninguém teria podido resistir à sua onipotência. Ou seja, se Deus quisesse violência para que nós aceitássemos a verdade da religião, Ele mesmo teria usado. E Ele, que é onipotente, já teria dado cabo a todos os problemas de liberdade religiosa no mundo. Uma segunda coisa é uma carta do Papa Alexandre II, em 1065. A carta chama-se Licet Ex. Está no Denzinger Schönmetzer número 698. E ele diz com toda clareza: lê-se de fato que nosso Senhor Jesus Cristo não forçou ninguém com violência ao seu serviço, mas com humilde exortação, resguardada para cada um a liberdade do próprio arbítrio. Ele salvou do erro todos aqueles que predestinou à vida eterna, não julgando, mas derramando o seu próprio sangue. Assim também, o bem-aventurado Gregório, numa carta, proíbe que esse mesmo povo seja conduzido à fé com violência. Ou seja, aqui o Papa está falando dos judeus, que não devem ser forçados a se converterem ao catolicismo. E cita para isso uma carta de São Gregório Magno. No entanto, no próprio Denzinger Schönmetzer, se você for ler na nota de rodapé desse número 698, você vai ler o seguinte: não todos os papas seguiram esta opinião. O próprio Denzinger admite isso. Entre os documentos mais deploráveis, mencione-se a Constituição de Paulo IV cum nimis absurdum, do dia 14 de julho de 1555, que, entre outras coisas, ordena a criação de um gueto para os judeus em Roma. Não se coaduna com a opinião de Gregório I, a prática de forçar os judeus a escutar teólogos que pregassem para eles, como, por exemplo, fez Gregório XIII na Sancta Mater em 1584. Então vejam que, na verdade, os papas, ao longo dos séculos, oscilam
na hora de aplicar pastoralmente. A doutrina da igreja ela é muito clara. A igreja ela é infalível doutrinalmente. Ela não é infalível pastoralmente. Então, muitas vezes, a igreja toma decisões pastorais, podem ser criticadas e são, às vezes, de fato criticadas. Uma coisa que deve ser distinta nisso tudo é essa realidade. A infalibilidade doutrinal e a fragilidade pastoral da igreja. Quando nós falamos que nós precisamos, como cristãos, defender a liberdade religiosa enquanto princípio da sociedade civil, em que o Estado não limite e não use a coerção para impor uma religião nos seus cidadãos, nós estamos aqui tomando uma atitude que é política, ou seja, a razão política está agindo. No caso, a igreja, pastoralmente, está tomando essa atitude de defender esse princípio político. Embora saibamos, o princípio teológico é sempre o mesmo. Só existe uma religião, só existe uma verdade, só existe uma igreja. É a Igreja Católica. Isso não quer dizer que as outras religiões não possam existir e que as pessoas não tenham a liberdade para buscar esta religião verdadeira. Devemos defender a liberdade religiosa e devemos defender o nosso dever da busca incessante pela verdade de Deus. Eita, Padre Paulo Ricardo, trazendo aí toda a nossa tradição, a palavra de Deus, né, a teologia e o que ele disse, né, a questão da prudência pastoral, o cuidado pastoral. E aí alguns sempre falam, né, que São João Paulo II foi herético, apóstata, causou um cisma na igreja quando ele beijou o Alcorão. Lembram dessa imagem? Pois é. São João Paulo II errou nesse ato. Já falei isso várias vezes nos comentários. Não deveria ter feito isso. Mas não quer dizer que tudo isso invalida a Igreja Católica, invalida a doutrina. Não, foi uma ação pastoral errada que ele trouxe, que ele fez, né, naquele momento. Existem muitas outras ações que podem ser, sim, criticadas e refletidas sem atacar o Papa. O problema é que as pessoas não querem trazer a luz sobre essas ações. Elas querem atacar a pessoa. Então, o Papa São João Paulo II não deveria estar lá, o Papa Francisco não deveria estar lá, o Bento XVI não deveria estar lá, só os outros papas antes do Concílio Vaticano II, porque não, eles não tiveram nenhum erro. Não, sim, eles também erraram pastoralmente. Os nossos padres, os nossos bispos têm atitudes pastorais que eles também erram. Muitas vezes colocam coordenadores pessoas da coordenação que não podem, ou que trazem problema na paróquia, às vezes agem dentro da nossa paróquia de forma errada, mas isso não quer dizer que invalida a Igreja Católica. Ah, Ju, então, como o Padre Paulo Ricardo disse aí, tem que ter a prudência pastoral e ela sim pode ter, né, erros, acabam tendo erros. Então, por isso, o catecismo tem erros. Não tem. Porque dentro do catecismo existe a doutrina e a orientação de como se deve viver a doutrina da Igreja Católica. Então, o que acontece, vou trazer um outro vídeo falando sobre isso também, quando falam de ambiguidade, e o Padre Paulo trouxe aqui, ele falou, a Igreja Católica é clara na sua doutrina. O catecismo, ele é claro quando a gente lê e estuda, mas muitas vezes a ambiguidade, a falta, a dupla interpretação que existe, que tanto a hermenêutica da ruptura quanto a da continuidade, somos nós que interpretamos. Porque se não fosse dessa forma, não existiriam outras religiões que usam a palavra de Deus, não existiria duplas interpretações também de pessoas da mesma religião em relação à palavra de Deus, já trouxe isso aqui, e muitas pessoas também não usariam de ambiguidade a palavra de Jesus. Vamos para uma das ambiguidades. O povo sempre fala que Jesus é misericórdia e Jesus é amor. Aí tem gente que entende que o amor de Jesus não é sobre o pecado, mas o pecador, e tem gente que não, tem gente que acha que Jesus é tipo aquele hippie que abraça tudo, e tem gente que fala, não pode abraçar nem o pecado, nem o pecador, entende? Aqui não existe nem duas interpretações, são três. Então, existe a verdade desses fatos e existe a interpretação das pessoas. Então, nós precisamos saber diferenciar, porque se a gente não faz essa diferenciação, uma aplicação que já é difícil, como o Padre Paulo Ricardo falou, complexa, na nossa realidade que já é complexa e confusa, vai deixar a nossa cabeça ainda mais complexa e confusa. E as coisas de Deus precisam vir para clarear as coisas, não para se tornar um emaranhado, assim, um caos. Quando a nossa cabeça se torna um caos, um emaranhado de ideias, de pensamentos que um se contradiz com o outro,
É porque nós estamos indo com base no homem e não com base em Deus. Quando são as coisas de Deus, quando é a palavra de Deus, quando é a tradição, quando é o magistério, tudo fica às claras e traz uma paz. Agora pode ver, quantas vezes você já leu ou viu o Papa, ficou super feliz e depois você foi pra internet e viu um monte de briguinha e você ficou confuso. Muitas pessoas já passaram por isso. Tem gente até passando em terapia por causa disso. Vamos trazer aí a luz do Espírito Santo sobre todas as questões que envolvem a doutrina, a política, o lado social da igreja. Por isso que a igreja se pronuncia sobre tudo, para trazer a luz de Deus sobre todas as coisas. E aí, você já tinha visto essa aula do Padre Paulo Ricardo? Como que você vê essa questão de liberdade religiosa? Trouxe também essa questão, porque no vídeo de ontem a gente trouxe aí o atendimento aconteceu lá na igreja ortodoxa, uma coisa se encaixando aí na outra. Deixa aqui nos comentários, mas lembre-se, filho amado de Deus, faça seguindo essas regrinhas aqui. E não esqueça, óbvio, do meu joinha neste vídeo, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Engajem muito no vídeo para que esse canal continue crescendo, porque cada dia mais ele está crescendo. Aos passos lentos, conforme a providência de Deus, mas estamos crescendo. Então é isso, até o próximo vídeo ou até o próximo react. Tchau!